Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família com toda a sorte de bênçãos em nome de Jesus, amém? Este é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegraremos, glória a Deus por isso, porque Ele já nos proveu de tudo aquilo que nós vamos precisar nesse dia. Nós não precisamos estar ansiosos com o dia de amanhã, mas nós devemos cuidar do dia de hoje, amém? Deus Ele já proveu tudo aquilo que nós precisamos para esse dia, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Quero te convidar nessa manhã a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Mateus 6, verso 16. Nós vamos falar sobre o jejum, que muitos perguntam sobre o jejum. Eu vou falar sobre os tipos de jejum e o propósito do jejum. Mas antes nós precisamos ler aqui o que Jesus nos ensina. Amém? Mas primeiro vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esta palavra, que ela é luz para o nosso caminho, para os nossos pés. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, compreensão da Tua palavra e que ela possa cair no nosso coração e frutificar a 30, 60 e 100 por um. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da Tua boca. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amém? Vamos ler aqui então. Só para contextualizando, Jesus ele está no Sermão do Monte, capítulo 5 e o capítulo 6. Jesus ele fala sobre a prática da justiça, está falando para nós, né, discípulos, seus discípulos, né, sobre a prática da justiça, a prática de dar esmolas, né, a prática de orar. Então nós devemos exercer essas práticas na nossa vida também, porque elas são ensinadas pelo Senhor e nós devemos seguir aquilo que o Senhor nos ensina. Amém? Nós precisamos praticar a palavra do Senhor. Nós não podemos praticar somente aquilo que nós queremos, aquilo que nós gostamos, aquilo que nos agrada. Amém? Por exemplo, esmola é um assunto às vezes espinhoso para algumas pessoas, que elas não gostam de dar esmolas, né? Mas é um assunto bíblico. E Jesus ele fala sobre isso, ele nos ensina sobre dar esmolas, né? Esmola, claro, é sempre aquele valor pequeno, né? E agora Jesus vai nos ensinar sobre o jejum. Então ele diz assim: quando jejuardes, então quando eu e você jejuarmos, como que nós devemos fazer? Como que nós devemos proceder no nosso jejum? Não importa se você jejua uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, não importa. Isso é algo entre você e o Senhor. E nós que temos o Espírito Santo, porque nós andamos na palavra do Senhor, não entristecemos o Espírito, amém? Não apagamos o Espírito, ele vai sempre nos ensinar e nos orientar. Ele vai nos orientar e às vezes, possivelmente já aconteceu com você, o Espírito Santo te incomodar para jejuar. Num dia que você não tinha programado, olha, amanhã você deve jejuar. O Espírito Santo vai lá e toca no nosso coração, nos move a fazer isso. A palavra do Senhor diz que Deus opera tanto o querer quanto o efetuar. Então, não vos mostreis contristados como os hipócritas. De quem que ele está falando aqui? Primeiro, hipócrita é aquele que quer parecer ser algo que ele não é. Jesus está falando aqui dos fariseus, dos escribas, daqueles homens que se mostravam contristados, sabe? Ali abatidos, até desfigurados, assim carregando um peso enorme para que todos soubessem que eles estavam jejuando. Então é isso que Jesus está dizendo aqui, está nos ensinando aqui. Jesus está nos ensinando que nós não devemos fazer como eles. Não devemos querer agir desta forma durante o jejum. E ele continua dizendo assim, ó, porque desfiguram o rosto, olha que palavra forte, né? Desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Então eles queriam, veja, Mateus 5,6 fala da motivação do nosso coração. Né? Qual é a nossa motivação? E aqui ele está mostrando qual era a motivação daqueles homens. Era mostrar, parecer aos homens que jejuavam. Então a nossa motivação não pode ser parecer aos homens, mas nós temos que nos mostrar ou aparecer para Deus e não para os homens. Amém? E ele continua e diz assim, em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Então, Jesus ele falou isso sobre as esmolas, ele falou isso sobre a oração, que aqueles que têm esta motivação de parecer aos homens, mostrar aos homens o que estão fazendo, eles já receberam a recompensa, que é ser visto. Né? Que é ser visto. E é isso que eles buscavam. Né? É serem vistos. Amém? E Jesus está dizendo, vocês não devem agir assim. Amém? Não é, sabe, às vezes as pessoas querem mostrar que oram muito, que jejuam muito, isso é algo entre você e Deus, entre essa pessoa e Deus. Amém? Basicamente é isso. É algo que fica entre você e Deus, o quanto você jejua, o quanto você ora, as esmolas que você dá, ponto. E ele continua e diz assim,
Tu, porém, então ele está falando agora conosco, porque Jesus está dizendo, falando para os seus discípulos, para os seus ouvintes, tu, porém, quando jejuares, então quando nós jejuarmos, como nós devemos fazer? Unge a cabeça e lava o rosto. Ou seja, você não vai parecer com o rosto desfigurado, com a tua feição, né, abatida. Não vai aparecer contristado, não. Ninguém nem vai saber que você está jejuando, mas você está jejuando. Porque não quer dizer que para jejuar a gente continua o nosso dia trabalhando, né? Tem que fazer as nossas atividades, então as pessoas vão nos ver, mas elas não precisam saber que nós estamos jejuando, sabe? Não precisam. Com o fim de não parecer aos homens que jejuam. Então o objetivo é que os homens não saibam, ninguém deve saber que nós estamos jejuando. E sim ao teu pai em secreto. Então Deus em secreto vai olhar para você e vai olhar, puxa, o João está jejuando. E eu já vou falar, né, sobre os tipos e os propósitos. O Senhor vai ver em secreto. E ele diz, teu pai que vem em secreto te recompensará. Então teu pai que vem em secreto, ele vai te responder, ele vai ver o teu jejum, ele vai ver o propósito do teu jejum, ele vai te responder. Agora, aqueles que querem parecer aos homens que jejuam, eles já receberam a sua recompensa, serem vistos. Amém? Isso é muito mais comum do que parece. Amém? E agora sobre quais são os tipos de jejum que nós temos. Nós temos 3 tipos. Um é um jejum total, né? Esse eu não falo, não ensino, porque eu entendo assim que, a não ser que o Espírito Santo dirija, né? Que o Senhor dirija a tua vida a fazer isso. Porque o jejum normal, que seria um deles, né? Nós temos esta abstinência total e você tem o normal, que é você se abstém do sólido, do líquido, menos da água. Você continua bebendo água, né? Então esse jejum normal já é o jejum onde você se abstém de tudo, você deixa de comer tudo, de beber todas as coisas, todos os outros líquidos, com exceção da água. A água você continua tomando, para manter o teu corpo hidratado. Então esse é o primeiro jejum que eu quero te ensinar hoje, o normal, o jejum normal, né? Um jejum comum. Você não come nada, não bebe nada, mas continua se hidratando com água. Isso você continua. O segundo jejum é o jejum parcial. E ele é muito mais comum do que você imagina, porque tem pessoas que elas têm algumas restrições por causa de medicamento, né? Que elas tomam remédios, que elas tomam. Então elas não podem ficar sem comer. Então, para elas ficarem sem comer, para elas tomarem o remédio, elas precisam comer. Então, como que você vai fazer jejum nesse caso? Jejum parcial. Que você vai tirar algo que você gosta. Talvez você não consegue passar aquele dia sem o pãozinho. Você vai tirar o pãozinho. Ou sem o café, você vai tirar o café. Mas claro, nesse dia você vai estar se dedicando mais à oração, amém? Você vai estar buscando mais o Senhor, mas você vai tirar algo que te faz falta, o docinho talvez, que você não consiga passar sem. Então esse é o jejum parcial. E ele tem o mesmo valor, porque o Senhor está vendo o teu sacrifício. O Senhor sabe o teu sacrifício, o Senhor sabe as tuas limitações. E o mais importante de tudo é a motivação do nosso coração. Amém? Então, esses são 2 jejuns, são 3, na verdade, com abstinência total, que eu não costumo nem ensinar, né? Mas esses 2, eles já são suficientes, o normal e o parcial, tá? Daí nós temos, qual é o propósito do jejum? Pastor, mas qual que é o propósito? Eu posso fazer, por exemplo, um propósito de jejum de 1 dia, 3 dias, tô chutando números, tá? Não tem nada a ver essa coisa de número, né? 3 dias, 5 dias, 7 dias, 21 dias, claro que a gente tem os 21 dias de Daniel, nós temos os 40 dias de jejum também, por exemplo, de Jesus, tá? Temos, claro. Mas eu estou usando o tempo como algo, né, particular, tá? Então você vai fazer um propósito de jejum durante 1 dia, durante 2 dias, durante 3 dias. Não sei o que o Senhor vai pôr no teu coração ou o que Ele já pôs no teu coração, né? Nesse tempo você vai estar, por exemplo, na hora do teu café da manhã, você vai orar. Porque você não vai tomar café da manhã. Você vai fazer o que então? Dormir até mais tarde? Não, você vai orar. Então você faz essa substituição. E aí você vai para o teu trabalho, por exemplo. Na hora do almoço, não, eu tô tirando o almoço. Durante 10 dias eu não vou almoçar. Eu tô fazendo um propósito, eu não vou almoçar. Né? Então, na hora do almoço, você vai tirar aquele tempo para quê? Para orar. Né? Então você vai separar um tempo para orar, porque você está num propósito, né? Num jejum que você estabeleceu. E esse jejum ele pode ter alguns propósitos. Um dele é a consagração. Senhor, eu quero me consagrar mais ao Senhor. Quero santificar mais a minha vida. Eu quero mortificar mais a minha carne, andar mais no Espírito.
Minha carne tá gritando muito, por exemplo. Entendeu? Tá muito exaltada. Eu preciso colocar essa carne que está exaltada na cruz. Né? Outro, arrependimento dos pecados. Às vezes você está lutando contra um pecado, contra uma prática, você não está conseguindo. Jejum. Jejum, faça jejum. Faça um propósito, faça jejum. Faça um propósito se for preciso, né? De mais de um dia, mas aquele dia você vai estar... com esse teu jejum vai ter o propósito de santificação também, de arrependimento dos pecados, de tirar aquilo que está te incomodando, né? Aquilo que está te incomodando. Então, um terceiro, eu não pus todos, tá? Alguns, por causa de um motivo de aflição. Você está num momento de aflição ou precisando de proteção, né? Você vê isso, por exemplo, no Antigo Testamento, reis, né? Davi fazendo jejum por motivos de aflição que ele estava vivendo, reis decretando jejum por proteção, porque Jerusalém, por exemplo, estava sitiada, ia ser invadida, e todo o povo, todo mundo jejua e começa a jejuar por proteção. Então tem vários motivos, e muitas vezes o Espírito Santo ele coloca no nosso coração, por um filho, por um esposo, por uma esposa, por causa de uma intercessão, por exemplo, né, por uma enfermidade. Você vai estar fazendo um jejum onde você vai estar intercedendo por uma pessoa específica, por uma situação específica, né? Por uma circunstância que alguém está vivendo, sabe? Então, existem esses propósitos de jejum também. Jejum também, não só por nós, mas pelos outros, né? Por outros também. Outro propósito, estar mais perto do Senhor, que é aquilo que eu falei antes de consagração, né? Então, estar mais com o Senhor, estar mais ligado com o Senhor. Andar mais no Espírito, como diz Romanos capítulo 8, né? Andar no Espírito e não satisfazei a vontade da carne. Muitas vezes é o jejum que vai estar mortificando a carne, matando esse desejo, né? Ou aqueles desejos, ou aquele desejo. Amém? Então, é assim que Jesus nos ensina a jejuar. Amém? Em secreto, com o Pai, pelos propósitos, as pessoas não precisam saber, ninguém precisa saber. Né? Claro que você pode ter, de repente, uma pessoa que é um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo, onde vocês vão estar jejuando juntos, né? Não juntos no mesmo lugar, mas vão estar num propósito, olha, vamos estar jejuando esse dia por tal situação, por tal circunstância. Claro que sim. Vamos jejuar tantos dias por tal situação. Claro que sim. Também é verdade. Amém? Também é verdade. Então, eu quero convidar, eu espero que você tenha entendido um pouco sobre o jejum. Amém? E eu quero convidar você, e claro, né? Você ora quando você entra em jejum. Vou entrar em jejum agora, eu devo orar, né? Apresentando o jejum que eu vou fazer. E quando eu terminar o jejum, eu devo entregar o jejum também ao Senhor. Senhor, eu estou entregando esse jejum, esse propósito de jejum que eu fiz ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Te agradecer, Senhor, por esta palavra que vem nos ensinar como nós devemos jejuar. Como que nós devemos agir, como deve ser a prática do jejum. Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor possa estar despertando, Pai, naqueles que não têm tido essa prática, ou que têm abandonado esta prática, ou que já faz tempo que não jejuam, Senhor, eu quero pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar despertando de novo neles esta fé, que esta palavra possa estar gerando fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra, e despertando neles este desejo de jejuar, meu Deus, para te buscar, para estar mais perto do Senhor, para estar com o Senhor, para estar mais próximo, para se consagrar mais ao Senhor, para andar mais no Espírito, para fazer a tua vontade, não a nossa vontade. Meu Deus, eu oro por cada um que está aqui, Senhor, para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor dê direção em nome de Jesus, para que o Senhor possa mostrar, ó Deus, que o Senhor é poderoso, Deus, que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Meu Deus, que o jejum, Senhor, e a oração, Senhor, são uma prática tão saudável, Senhor, tão abençoada, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, vai despertando no coração de cada um, vai novamente acendendo aquele fogo, Senhor, aquele desejo de te buscar, Pai, porque quando nós temos desejo de te buscar, nós temos desejo de ler a palavra, desejo de orar, desejo de jejuar, desejo de falar de Jesus para as pessoas, desejo de praticar a tua palavra em todo o tempo, Senhor, em nome de Jesus. Por isso, Pai, eu peço, desperta, Senhor, o teu povo, desperta os teus filhos, meu Deus, abençoa as tuas ovelhas nesse dia, abençoa também, Senhor, o marido, a esposa, os filhos,
Jesus. Abençoa o trabalho do teu povo, abençoa aqueles que são viúvos, viúvas, solitários, que estão solitários, solitárias, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa suas famílias com toda sorte de bênção, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa nesse dia que está começando, que seja um dia abençoado, que tudo aquilo que eles fizerem prospere e também coloca sobre eles, Senhor, paz, saúde e proteção nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Não esqueça de dar like, não esqueça de compartilhar, não esqueça de colocar o teu pedido de oração, amém? Nós lemos e oramos por todos eles, amém? Clamando a Deus pela tua vida, para você saber que você não está sozinho. Nós estamos orando por você também, em nome de Jesus, amém? Um grande abraço para você e até a noite às 10 horas. Deus te abençoe.